Em 2014, durante o draft da NBA, ninguém prestou muita atenção quando o nome Nikola Jokic apareceu na tela. Na verdade, ele foi anunciado literalmente no meio de um comercial de fast food. Sim, enquanto a ESPN exibia uma propaganda de burrito, o Denver Nuggets selecionava na 41ª escolha um pivô sérvio desconhecido que parecia apenas mais um nome perdido no segundo round. Mas o que parecia insignificante naquele momento se tornaria história. Anos depois, Jokic não só virou um dos melhores jogadores da NBA, como entrou na conversa entre os maiores de todos os tempos. MVP 3 vezes, campeão da NBA, um verdadeiro gênio do basquete moderno. E isso nos faz pensar, quem foram os 40 jogadores escolhidos antes dele? Onde eles estão agora? Quantos realmente vingaram? E quantos times passaram direto por um dos maiores talentos que o basquete já viu? Nesse vídeo, a gente vai olhar para cada um desses 40 nomes e entender o que aconteceu com eles, enquanto o mundo ignorava o homem que mudaria tudo no meio de um comercial. Jokic just gets it off in time. It's up. Oh, it's good. Jokic has to put it up. Falling away, puts it up. Bang! Minnesota passed. Oh, what a pass! Has it. Clock ticks. Got to put one up. Jokic for the win. Oh, it's good. Jokic got it off in time. The Cleveland Cavaliers select Andrew Wiggins. Michael Jordan foi o grande nome da caótica classe do draft da NBA de 2014. E embora muita gente tenha se apressado em rotular o Wiggins como uma decepção, ele encontrou um novo lar em Golden State e se tornou uma peça fundamental em um time campeão da NBA. É verdade que ele nunca chegou nem perto de alcançar o enorme hype que tinha ao entrar na liga. Ele não virou o novo LeBron como muitos esperavam. Mas quantos jogadores realmente conseguem isso? Andrew Wiggins se firmou como um dos melhores jogadores two-way da liga. Foi selecionado para o All-Star Game algumas vezes, ganhou um título e já construiu uma carreira mais do que respeitável. Claro, ele talvez não seja aquele tipo de superestrela dominante ofensivamente, mas é o cara que você coloca para marcar o melhor jogador adversário. Um atleta com intensidade, energia e que sempre dá um gás extra pro time. Quer um exemplo? Basta lembrar dos playoffs e das finais da NBA de 2022. Vai dizer que você não percebeu o trabalho absurdo que ele fez na defesa contra Jason Tatum e até mesmo Jaylen Brown. Tatum, que na temporada tinha média de mais de 30 pontos por jogo e era um dos favoritos ao MVP, foi limitado das finais a apenas 21,5 pontos por partida, com um aproveitamento de apenas 37% nos arremessos, e cometeu 23 turnovers na série. Já Jaylen Brown também sofreu, com 20 erros em 6 jogos e 43% de aproveitamento. E sim, Andrew Wiggins merece todos os créditos por ter conseguido conter esses dois All-Stars do Celtics e forçando ambos a uma série muito abaixo do esperado. Bust, nem de longe. The Milwaukee Bucks select Jabari Parker. Talvez não seja apenas o maior IC desse draft, mas um dos maiores da história. Bastaram apenas 25 jogos na carreira para que Jabari Parker sofresse sua primeira grande lesão, uma ruptura no ligamento cruzado anterior, ainda no início da sua temporada de calor. Mesmo assim, ele voltou com o mesmo potencial, mostrando flashes do seu talento ofensivo altamente refinado. Chegou até ter médias superiores a 20 pontos por jogo na sua terceira temporada, mas desde 2016 nunca mais conseguiu jogar mais de 70 partidas em um ano. O Milwaukee Bucks desistiu dele depois de 4 temporadas, quando ele ainda tinha só 22 anos. Infelizmente, as lesões nunca deram trégua. Não importava o time, onde Jabari ia, a saúde o impedia de brilhar. Hoje, ele está fora da liga. Philadelphia 76ers select Joel Embiid. Houve um tempo em que muita gente duvidava se Joel Embiid algum dia teria a chance de mostrar todo o seu potencial. E o motivo era sério: uma fratura no pé durante sua última temporada em Kansas. A preocupação aumentou ainda mais quando ele sofreu uma nova lesão e foi descartado da sua segunda temporada, adiando sua estreia na NBA para o segundo semestre de 2016, mais de 2 anos após ser draftado. Enquanto os torcedores do Philadelphia 76ers esperavam ansiosamente para ver o novo rosto da franquia em quadra, o tempo parecia não passar. Mas dá para dizer que valeu a pena esperar, porque desde então, Joel Embiid não apenas correspondeu às expectativas, ele se tornou o processo, deixando de ser apenas parte do plano para virar a própria identidade do time. Embiid foi descoberto por Luka Mbah-a-Moute, outro camaronês que já atuava na NBA durante um camp de basquete em Camarões. Aos 16 anos, Joel se mudou para os Estados Unidos, onde passou a ser orientado por Mbah-a-Moute. Estudou na Rock School em Gainesville, na Flórida, onde no seu último ano teve médias de 13 pontos, 10 rebotes e 2 tocos por jogo. Depois disso, foi para a Universidade de Kansas, jogando pelos Jayhawks na temporada 13-14. Lá disputou 28 partidas, com médias de 11 pontos, 8 rebotes e 2,6 tocos por jogo. Foi eleito defensor do ano na Big 12 e entrou para o segundo time da conferência.
conferência. No entanto, por conta de uma lesão, ficou de fora tanto do torneio da Big 12 quanto do March Madness. Embiid se declarou para o draft da NBA 2014 e foi escolhido na terceira posição pelo Philadelphia 76ers, apenas 6 dias depois de oficializar sua entrada. E embora tenha convivido com várias lesões, inclusive rompendo o menisco durante sua temporada de estreia oficial em 2016-17, ele não deixou que isso o impedisse. Hoje, Joel Embiid é MVP da NBA e recentemente se tornou o primeiro pivô desde seu ídolo Hakeem Olajuwon a conquistar 2 títulos consecutivos de cestinha da liga. Uma trajetória marcada por obstáculos, superação e dominância. Orlando Magic select Aaron Gordon. Aaron Gordon acabou de ser peça fundamental na varrida por 4-0 sobre o Los Angeles Lakers em 2023 e ainda acertou 2 game winners contra o Thunder e o Clippers na temporada 24-25. Finalmente, ele encontrou seu lugar, um papel ideal dentro de um elenco que sabe como usar o que ele tem de melhor, bem diferente dos seus dias em Orlando, onde era basicamente conhecido por voar alto e fazer enterradas espetaculares. Ok, talvez ele tivesse um arremesso mais ou menos. Muita gente ou esqueceu ou nem sabia, mas Aaron Gordon brilhou desde muito jovem com a camisa dos Estados Unidos. Em 2011, liderou a seleção americana na conquista do ouro no campeonato FIBA Américas Sub-16, com média absurda de 17 pontos, 11.2 rebotes e mais de 3 tocos por jogo. 2 anos depois, foi ainda mais dominante. Foi eleito MVP do Mundial Sub-19 da FIBA em 2013, liderando o time dos Estados Unidos a mais uma medalha de ouro, com médias de 16 pontos, pouco mais de 6 rebotes e um aproveitamento de 61,2% nos arremessos. Gordon também fez parte da Seleção Nacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos entre 2011 e 2012 e participou do minicamp da equipe em 2010. Aí, claro, ele também nos presenteou com algumas das enterradas mais memoráveis da história, naquele lendário concurso de 2016, ao lado do seu parceiro de draft e rival de competição, Zach LaVine. Utah Jazz select Dante Exum. Dante Exum já foi visto como possível astro de franquia quando o Utah Jazz o selecionou com a 5ª escolha do draft. Ele até jogou todas as 82 partidas de sua temporada de calouro, mas nunca mais conseguiu se firmar como titular, e enfrentou uma série de lesões sérias ao longo da carreira. Antes de chegar na NBA, Exum já tinha destaque nas seleções de base da Austrália. Em 2012, brilhou no Mundial Sub-17 da FIBA, sendo eleito para o time ideal do torneio. Repetiu o feito no Mundial Sub-19 de 2013, quando novamente foi destaque e figurou entre os melhores da competição. Esse mesmo ano marcou também sua estreia na seleção principal da Austrália, jogando contra a Nova Zelândia na FIBA Oceania Cup de 2013. Em 2014, representou o país na Copa do Mundo da FIBA. Na NBA, teve passagens por Utah Jazz e Cleveland Cavaliers, mas sua trajetória foi marcada por trocas e lesões. No fim de 2021, foi dispensado pelo Houston Rockets. Em seguida, assinou com o Barcelona e depois foi jogar no Partizan Belgrado, voltando a atuar em alto nível no basquete europeu. Mas o capítulo mais recente dessa história está sendo escrito agora. Dante Exum ganhou uma nova chance no Dallas Mavericks e tem sido muito bem aproveitado por lá. Boston Celtics select Marcus Smart. Você ama ele quando está do seu lado e odeia quando ele está ao lado oposto. Marcus Smart é exatamente esse tipo de jogador. Construiu uma carreira valiosa com base na sua reputação de ser cascudo, aguerrido e um dos defensores mais físicos da NBA. Em 2022, Smart fez história ao se tornar o primeiro armador em mais de 20 anos a vencer o prêmio de defensor do ano, algo que não acontecia desde Gary Payton. Ele foi peça essencial na defesa dos Celtics, que terminou 2 temporadas seguidas como a melhor da liga em pontos sofridos. Desde que foi draftado, Smart foi uma engrenagem fundamental no sistema de Boston. Mesmo tendo sido trocado e não participado do título dos Celtics, é um cara que com certeza deixou saudades para a torcida Celtics. Los Angeles Lakers select Julius Randle. Julius Randle teve o privilégio de passar 2 anos ao lado de Kobe Bryant, absorvendo tudo o que podia antes da lenda se aposentar. E por pouco, ele também não dividiu a quadra com LeBron James, mas acabou deixando o Lakers em 2018 para assinar com o New Orleans Pelicans. Sua trajetória poderia ter sido bem diferente se aquele momento trágico não tivesse acontecido. Minutos após estrear na NBA, Randle quebrou a perna de forma grave, gerando incertezas entre os torcedores do Lakers e dentro da própria franquia. Havia o medo de que ele fosse mais um talento promissor com a carreira prejudicada por lesões. Mas Julius provou o contrário, mostrou resiliência, se manteve saudável e construiu uma carreira sólida. Depois de sua passagem por New Orleans, ele assinou com o New York Knicks em 2019, e foi lá que ele realmente explodiu. Já foi 2 vezes All-Star, entrou 2 vezes para o time All-NBA e em apenas 4 temporadas com o Knicks, se firmou como uma das peças mais importantes da franquia na era recente. Sua chegada a Minnesota, apesar de bastante criticada, foi crucial, principalmente para a chegada do Timberwolves nas finais de conferência de 2025. Sacramento Kings select Nick Stauskas. A 8ª escolha daquele draft foi Nick Stauskas,
que foi visto pela última vez em 2022, quando fez parte do elenco do Boston Celtics, que chegou às finais da NBA. Stauskas era um recruta de 4 estrelas e se destacou na Universidade de Michigan, onde teve um aproveitamento impressionante de 43% nas bolas de 3 em 2 temporadas. Por isso, foi eleito pelos próprios colegas como o melhor arremessador do draft de 2014. Mas infelizmente, o arremesso certeiro que ele mostrava no college não se traduziu tão bem na NBA. Em sua temporada de calor com o Sacramento Kings, ele teve aproveitamento baixo nas bolas de 3, girando na casa dos 30%. Depois disso, sua carreira virou uma jornada nômade. Passou por times como Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers e outros. Eventualmente ficou fora da liga, mas ainda segue tentando uma nova chance para retornar à NBA e mostrar que ainda pode contribuir. The Charlotte Hornets select Noah Vonleh. Noah Vonleh deixou a NBA em 2021 para jogar no exterior, passando uma temporada na China antes de decidir tentar um retorno à liga. E esse retorno aconteceu recentemente, na temporada de 22-23, quando o Boston Celtics o contratou durante o campeonato. Ele chegou a disputar 23 partidas e até foi titular em uma delas. Vonleh chegou à NBA com muito potencial, sendo considerado uma promessa. Afinal, entrou na liga com apenas 19 anos. No entanto, logo após sua temporada de calouro, foi trocado para o Portland Trail Blazers e desde então nunca conseguiu se firmar em um time, passando de elenco em elenco sem encontrar estabilidade e até agora segue lutando para reencontrar seu espaço definitivo na liga. Philadelphia 76ers select Elfrid Payton. O Philadelphia 76ers escolheu Elfrid Payton no draft, além de seu visual marcante, com o estilo de cabelo que ele prometeu nunca cortar até ganhar um título da NBA, promessa que infelizmente não se concretizou. Payton foi um armador sólido na liga, com capacidade para conseguir triplos duplos em qualquer noite. O único problema, a saúde. Em 9 temporadas, ele só conseguiu jogar 70 jogos ou mais em 3 delas, e em 5 temporadas disputou 50 jogos ou menos. Isso é frustrante, porque Payton tinha todas as ferramentas para se tornar uma estrela no posto de armador. Ok, talvez não uma super estrela, mas no mínimo um ótimo sexto homem vindo do banco. Na sua última temporada na universidade, em 2014, Payton se destacou como um dos melhores defensores do basquete universitário. Ele elevou suas médias para mais de 19 pontos, 6 assistências, 6 rebotes e 2 roubos de bola por jogo, levando o Louisiana Grading Cajuns ao torneio da NCAA daquele ano. Foi eleito para o primeiro time da Sun Belt, recebeu o prêmio de melhor defensor da conferência e no fim da temporada conquistou o National Lefty Drill Award como o melhor defensor do país. Após não receber nenhuma proposta na última temporada, Payton inicialmente decidiu jogar na J-League, mas mudou de ideia em apenas uma semana para buscar um contrato maior no exterior. Em fevereiro, assinou com um clube em Porto Rico, onde tenta retomar a sua carreira. Denver Nuggets select Doug McDermott. Lembra quando eu disse que Nick Stauskas foi eleito por seus colegas como o melhor arremessador do draft de 2014? Pois bem, quem ficou logo atrás dele foi Doug McDermott. E ao contrário de Stauskas, McDermott realmente confirmou sua fama de bom arremessador na NBA. E mantém isso até hoje. Ele já teve 6 temporadas com aproveitamento de pelo menos 40% nas bolas de 3, o que é um feito respeitável. Claro, ele nunca chegou perto de ser o monstro ofensivo que foi na universidade. Aquele cara que fazia 27 pontos por jogo, com mais de 50% de aproveitamento nos arremessos gerais e 45% nas bolas de 3. Soa familiar? McDermott foi o líder em pontuação de todo o basquete universitário americano em sua última temporada. Quando deixou a NCAA, ele se tornou o 5º maior pontuador da história da Divisão 1, com mais de 3.000 pontos, ultrapassando ninguém menos que Larry Bird. Isso diz muito sobre o que ele fez no college. Além disso, McDermott foi o primeiro jogador em 29 anos a ser selecionado 3 vezes para o time ideal All-American da AP, e é um dos 3 únicos jogadores da história do basquete masculino da NCAA a alcançar 3.000 pontos e 1.000 rebotes na carreira. E ele também quebrou o recorde da NCAA ao marcar duplos dígitos em 135 jogos diferentes. Se ao menos ele fosse esse cara dominante da NBA, né? Mas pelo menos o seu braço direito afiado garantiu a ele uma longa permanência na liga, porque esse homem sabe arremessar como poucos. The Orlando Magic select Dario Saric. Dario Saric foi selecionado para o time dos novatos na sua temporada de estreia e seguiu com uma segunda temporada ainda melhor, elevando sua média de pontos para 15 por jogo e quase alcançando 40% de aproveitamento nas bolas de 3. Isso fez com que os torcedores do Philadelphia 76ers acreditassem muito nele. E talvez ele realmente pudesse ter se encaixado como pilar naquele time, se o Philadelphia não tivesse decidido fazer uma troca por Jimmy Butler, mandando Saric para o Minnesota Timberwolves. Mas convenhamos, é o Jimmy Butler. Dá para entender o motivo da troca. O problema é que depois de uma grave lesão no joelho em 2021, rompendo o ligamento cruzado anterior, Saric nunca mais foi o mesmo. Ninguém está dizendo que ele estava prestes a virar o novo Moses Malone, mas sair de uma média de 15 pontos por jogo para apenas 7 é uma queda bem considerável. The Minnesota Timberwolves select Zach LaVine.
Aqui temos mais um jogador que acabou sendo trocado por Jimmy Butler. Zach LaVine sempre foi um talento raro, um daqueles caras que literalmente pode voar dentro de quadra e ainda criar seus próprios arremessos no mano a mano. Ele fazia parte do núcleo jovem em reconstrução do Minnesota Timberwolves, ao lado de Andrew Wiggins e Karl Anthony Towns. Mas o time decidiu enviá-lo para o Chicago Bulls, justamente em troca de Jimmy Butler. E honestamente, LaVine se encaixou muito bem em Chicago. Mesmo que o Bulls não tenha alcançado grandes resultados coletivos desde então, individualmente LaVine brilhou. Desde que chegou à equipe em 2017, ele foi selecionado para 2 All-Star Games e manteve uma média de impressionantes 24,5 pontos por jogo. Não há dúvidas, Zach se firmou como uma estrela da liga. The Atlanta Hawks select Adrian Payne. Descansa em paz, Adrian Payne. Payne teve uma breve passagem pela NBA atuando por times como Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves e Orlando Magic durante seus 3 anos na liga. Em 2017 ele deixou a NBA, chegou a jogar na J-League e depois disso optou por continuar sua carreira no basquete internacional. Infelizmente sua trajetória foi interrompida de forma trágica. Adrian Payne foi baleado e morto em maio de 2022 em Orlando. Uma perda precoce e triste para o mundo do basquete. Que ele descanse em paz. Chicago Bulls select Yusuf Nurkic. Em uma nota mais leve, um dos pivôs mais consistentes em duplos-duplos da NBA nos últimos anos é Yusuf Nurkic. Ele foi peça fundamental no Portland Trail Blazers ao lado de Damian Lillard, mas curiosamente, talvez o momento mais lembrado da carreira de Nurkic não seja uma atuação dominante, e sim sua rivalidade com LeBron James. Tudo começou em 2018, quando LeBron posterizou com uma das enterradas mais violentas da temporada, mas Nurkic não deixou barato. No início da temporada seguinte, ele deu o troco, não com a enterrada, mas zombando de LeBron após uma discussão com a arbitragem, fazendo um gesto de bebê chorão que viralizou e foi hilário para muita gente. The Boston Celtics select James Young. Agora, mudando completamente de cenário, temos James Young, escolha de primeira rodada e cheia de potencial. Sua carreira na NBA foi extremamente breve. Ele nunca chegou a ser titular em nenhuma partida e disputou menos de 100 jogos na liga. Sua última aparição foi com os Sixers no início de 2018, e depois disso passou pela J-League e alguns clubes internacionais. Phoenix Suns select Tyler Ennis. Já Tyler Ennis, outro nome promissor daquele draft, teve passagens rápidas por Suns, Bucks, Rockets e Lakers, com sua última partida na NBA sendo em 2019, antes de também seguir carreira no exterior, jogando na Turquia. The Chicago Bulls select Gary Harris. Em sua primeira temporada pela Universidade de Michigan State, entre 2012 e 2013, Gary Harris foi eleito calouro do ano da conferência Big Ten, sendo o primeiro jogador da universidade a conquistar esse prêmio desde 1986. Além disso, foi selecionado para o segundo time da conferência. Em 34 partidas, teve média de 13 pontos em pouco menos de 30 minutos por jogo, mas foi na temporada seguinte que a sua projeção realmente decolou, consolidando seu nome entre os principais prospectos e abrindo caminho para a NBA. Ainda como sophomore, entre 2013 e 2014, Harris foi escolhido para o primeiro time da Big Ten, para a seleção defensiva da conferência, além de receber reconhecimentos em nível nacional, como as seleções da USBWA e da NABC, para os melhores da temporada. Naquele ano, ele teve média de quase 17 pontos, 4 rebotes, 3 assistências e 2 roubos de bola em 32 minutos por partida, atuando em 35 jogos como titular. Logo na estreia da temporada, registrou um duplo-duplo com 20 pontos e 10 rebotes, contra a MCN State. Já no dia 25 de janeiro de 2014, anotou sua maior pontuação da carreira universitária, 27 pontos contra a Michigan. Gary Harris é um daqueles jogadores que vem à mente quando se fala em atletas sólidos, que jogam de forma inteligente e correta. No entanto, sua carreira tem sido marcada por lesões, especialmente nos últimos anos com Orlando. Sem dúvidas, sua melhor fase foi com o Denver Nuggets, onde viveu sua melhor temporada em 2018, com médias de 18 pontos por jogo e 40% de aproveitamento nos arremessos de 3 pontos. Toronto Raptors select Bruno Caboclo. Agora vamos falar do nosso brasileiro Bruno Caboclo. Bruno virou um monstro na Euroleague. Já na NBA, a história foi bem diferente. Sem muito destaque, mas muito por falta de oportunidade. Sua última aparição na liga foi em 2020, jogando pelo Houston Rockets, e desde então não conseguiu retornar à liga. Bom, azar pra eles. Oklahoma City Thunder select Mitch McGary. McGary atuou em apenas 52 partidas pelo Oklahoma City Thunder, dividindo elenco com Durant e Westbrook. Ele foi dispensado pela equipe em outubro de 2016 e desde então nunca mais voltou a jogar na NBA. The Memphis Grizzlies select Jordan Adams. Esse cara era uma máquina de pontuar na época do basquete universitário, com médias de 17 pontos por jogo e uma vaga no primeiro time da conferência. No entanto, sua passagem pela NBA foi bem curta. Jogou apenas 32 partidas e atualmente está atuando no exterior, na Venezuela. The Utah Jazz select Rodney Hood. Os tempos de Rodney Hood em Utah foram de longe os melhores da sua carreira.
Ele sempre foi reconhecido como um pontuador eficiente e bom arremessador, mas sua trajetória desandou bastante depois que foi trocado para o Cleveland Cavaliers em 2018, onde, ironicamente, mal conseguia acertar o aro, mesmo tendo vindo de uma temporada onde estava chutando 40% nas bolas de 3 antes da troca. Mas essa história começa bem antes disso. Rodney Hood brilhou no ensino médio jogando por Meridian High School, onde logo se destacou como uma estrela local e promessa futura da NBA. No seu terceiro ano, ele teve média de 22.1 pontos, 6.2 rebotes e 4.4 assistências, levando seu time até a final da classe 6A, onde acabaram perdendo por 57-51. No último ano do colégio, ele elevou ainda mais seu jogo, com médias incríveis de 24.8 pontos, 8.6 rebotes, 6.4 assistências, 3 roubos e 2 tocos por partida. Seu desempenho ajudou o time a alcançar uma campanha de 29 vitórias e apenas 2 derrotas, e finalmente conquistar o título da classe 6A. Rodney Hood foi classificado como um recruta 5 estrelas pelo site Rivals.com. Em 2011, ele era o 5º melhor ala do país e o 16º melhor jogador geral da classe. Ele se comprometeu com a Universidade de Mississippi State em outubro de 2010. Depois de passar por Portland, Milwaukee e Clippers nas últimas temporadas, Hood ficou sem contrato em 2023. Charlotte Hornets select Shabazz Napier. Shabazz Napier foi selecionado pelo Charlotte Hornets, mas acabou sendo trocado no mesmo dia para o Miami Heat. Sua última aparição na NBA foi com o Washington Wizards na temporada de 2019. Depois de 7 temporadas, passando por 5 franquias diferentes, ele agora segue carreira no basquete europeu, jogando na Euroleague. Houston Rockets select Clint Capella. Clint Capella é simplesmente uma máquina de rebotes. Em 2021, ele liderou a NBA em rebotes totais, com uma média de 15 por jogo. Há quase uma década ele se mantém como um dos jogadores de apoio mais consistentes da liga. Para se ter uma ideia, há algumas temporadas ele chegou a registrar um jogo com 27 pontos e 26 rebotes, um feito raro. Capella foi peça-chave naqueles fortes times do Houston Rockets, liderados por James Harden e Chris Paul, que quase eliminaram o Golden State Warriors em 2018, algo que talvez tivesse acontecido se Chris Paul não tivesse se lesionado. Hoje, ele continua fazendo mais do mesmo, pegando rebotes, protegendo o garrafão e recebendo passes aéreos de Trae Young no Atlanta Hawks. Mas seu retorno a Houston foi confirmado. Vamos ver como será sua nova passagem por lá. The Miami Heat select PJ Hairston. Depois de passar vários anos afastados do basquete, PJ Hairston retomou sua carreira só neste ano, jogando pelo Virginia Dream na East Coast Basketball League, onde liderou a equipe até os playoffs. Sua última passagem para um time da NBA foi em 2016, atuando por 2 temporadas com o Charlotte Hornets. Ele acabou se aposentando antes do início da temporada de 2018, após não receber propostas de nenhuma franquia. Phoenix Suns select Bogdan Bogdanovic. Depois de algumas temporadas jogando na Sérvia e na Turquia, Bogdan Bogdanovic finalmente estreou na NBA em 2017. Aos 25 anos pelo Sacramento Kings, como um ala de excelente arremesso. Posteriormente foi trocado para o Atlanta Hawks, onde se firmou como um dos arremessadores mais consistentes da liga. Em 2021, chegou ao auge ao registrar 44% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos, o melhor número da sua carreira até então. The Los Angeles Clippers select CJ Wilcox. CJ Wilcox tinha um conjunto de habilidades raro no basquete universitário, atleticismo combinado com um bom arremesso. No entanto, isso nunca se traduziu de verdade na NBA, onde teve médias discretas de apenas 2 pontos por jogo ao longo de 66 partidas disputadas na carreira. Sua última aparição foi na J-League em 2020. The Oklahoma City Thunder select Josh Huestis. Josh Huestis teve sua última passagem pela NBA atuando no OKC Thunder ao lado de Russell Westbrook e Paul George em 2018. Mais tarde, foi contratado pelo Spurs antes do início da temporada seguinte, mas não chegou a atuar por lá. Seu último registro profissional foi também na J-League, jogando pelo Cleveland Chargers. The San Antonio Spurs select Kyle Anderson. Kyle Anderson, conhecido pelo apelido de Senhor Slow Mo, pode não impressionar pelo estilo de jogo cadenciado, mas sempre entrega resultados sólidos como jogador de rotação. No ensino médio, liderou sua equipe a 2 títulos estaduais consecutivos e foi eleito jogador do ano de Nova Jersey em sua última temporada pela San Antonio High School, o que o colocou entre os principais prospectos do país. No basquete universitário, teve um bom início em UCLA, sendo nomeado para o 2º time da conferência Pac-12 já como calouro. Na temporada seguinte, assumiu o papel de armador principal do time e foi eleito o jogador mais valioso do torneio da Pac-12, ajudando o Bruns a conquistarem seu primeiro título de conferência em 6 anos. The Milwaukee Bucks select Damian Inglis. Damian Inglis não teve muito destaque na NBA, mas rodou por várias equipes ao redor do mundo. A boa notícia é que ele fez parte do elenco campeão da Eurocup em 2023. The Philadelphia 76ers select KJ McDaniel. McDaniels começou sua trajetória na NBA pelo Philadelphia 76ers e depois passou algumas temporadas com o Houston Rockets. Após isso, jogou por alguns anos na J-League e tentou retornar à NBA em 2017 com o Brooklyn Nets, mas acabou voltando ao cenário da Liga de Desenvolvimento desde então. The Cleveland Cavaliers select
Joe Harris. Na minha opinião, e os números provavelmente comprovam, Joe Harris é o melhor arremessador da classe do draft de 2014. Ele teve pouco tempo de quadra em Cleveland, quando o elenco era liderado por LeBron, Kyrie e Kevin Love. Mas depois de ser negociado com o Brooklyn Nets, Harris deslanchou. Teve 6 temporadas com mais de 42% de aproveitamento nas bolas de 3 e venceu o torneio de 3 pontos em 2019. Desde que assinou com o Nets em 2016, tornou-se um dos únicos 3 jogadores da história da franquia a acertar 200 bolas de 3 em uma única temporada. Em 2019 e novamente em 2021, ele liderou a NBA em aproveitamento de 3 pontos. Em 2022, Harris ultrapassou o lendário Drazen Petrovic como líder de todos os tempos do Nets em percentual de arremessos de 3 convertidos e também superou Jason Kidd como o maior cestinha da franquia em bolas de 3. Hoje, Joe Harris figura como o 4º maior percentual de acerto de 3 pontos da história da NBA. The New York Knicks select Cleanthony Early. Cleanthony Early já foi visto como uma peça-chave na rotação do Knicks, alguém que poderia ajudar a tirar a franquia da sua cultura de derrotas. Mas tudo mudou de forma trágica em sua segunda temporada da NBA. No meio daquela temporada, após sair de um clube em Nova York durante a madrugada, Early foi cercado por vários homens mascarados. Eles o encurralaram e exigiram que ele entregasse tudo de valor que tivesse, especialmente suas joias de ouro. Durante o assalto, ele foi baleado na perna. Sobreviveu, mas sua carreira nunca mais foi a mesma. Aos 24 anos, Cleanthony Early jogava sua última partida na NBA. Número 35, Jarnell Stokes. Stokes teve uma passagem breve pela NBA, atuando em alguns jogos até sair da liga após a temporada de 2017. Atualmente, ele construiu uma carreira sólida atuando no basquete chinês. Número 36, Johnny O'Bryant. Sempre existe uma pontinha de esperança quando alguém carrega esse sobrenome, mas O'Bryant nunca chegou a se destacar de verdade na NBA. Sua última partida na liga foi em 2018 e hoje ele também joga na China. The Toronto Raptors select DeAndre Daniels. Daniels teve uma boa trajetória no basquete universitário por UConn, inclusive conquistando um título nacional. Foi draftado pelo Toronto Raptors, mas nunca chegou a jogar um minuto sequer na NBA. Recentemente foi visto atuando na J-League. Detroit Pistons select Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie tem sido um dos melhores e mais confiáveis jogadores de banco da NBA na última década, porque quando você chama o nome dele, ele garante os pontos. Mas por algum motivo, o cara vive sendo trocado de volta para o Brooklyn Nets, vai entender. E a treta dele com Kyle Kuzma ganha um novo capítulo quando Dinwiddie rebateu Kuzma no podcast do Gilbert Arenas. A confusão começou no começo do ano de 2023, quando Dinwiddie criticou o Washington Wizards, dizendo que eles só jogam por dinheiro, não por vitórias. Kuzma respondeu na lata dizendo que o time do Dinwiddie também não joga basquete vencedor. Mas deixando as tretas de lado, o fato é que Dinwiddie é uma máquina de pontuar há um bom tempo e sempre causa impacto imediato, onde quer que jogue. Menos no Lakers. The Philadelphia 76ers select Jeremy Grant. Jeremy Grant foi um daqueles jogadores que floresceram tarde. Foi draftado por um time terrível do Philadelphia 76ers e depois viveu às sombras de algumas superestrelas em Oklahoma City. Mas quando chegou a Detroit e depois a Portland, começou a mostrar números dignos de All-Star, alcançando a marca de 40% de aproveitamento nas bolas de 3 na última temporada. No dia 22 de novembro de 2020, Grant assinou um contrato de 3 anos e $60 milhões com o Detroit Pistons, em uma sign and trade com o Denver Nuggets. Esse foi o verdadeiro ponto de virada na carreira dele. Poucos meses depois, Jeremy anotou um recorde pessoal até então, com 43 pontos contra o Chicago Bulls. Ele terminou a temporada como finalista ao prêmio de jogador que mais evoluiu, ficando em segundo lugar atrás de Julius Randle, e teve sua maior média de pontos na carreira. Em 2023, Grant foi trocado para o Portland Trail Blazers, e já no início da temporada, em outubro, marcou seu primeiro game winner na carreira, garantindo uma vitória sobre o Los Angeles Lakers. Poucas semanas depois, anotou outro jogo, vencido contra o Phoenix Suns com 30 pontos, e pouco depois quebrou seu recorde pessoal novamente, com 44 pontos contra o New York Knicks. Esse é o mesmo cara que anos atrás mal passava dos dígitos simples jogando por um 76ers muito fraco. The Minnesota Timberwolves select Glenn Robinson III. Poxa Minnesota, você estava apenas a uma escolha do Nikola Jokic. Glenn Robinson ganhou o concurso de enterradas de NBA em 2017. Legal, mas vocês quase escolheram o Joker. Já diz tudo, né? E aí está, 40 escolhas antes de Nikola Jokic. Muitos talentos, histórias e destinos completamente diferentes. Alguns se perderam pelo caminho, outros nunca tiveram a chance de brilhar. E alguns até fizeram suas carreiras longe da NBA. Mas enquanto o mundo quase ignorava, Jokic surgia quase que por acaso durante um comercial para se tornar não só um dos melhores jogadores da sua geração, mas uma verdadeira lenda viva do basquete. Isso prova uma coisa, o talento não tem data certa para explodir. E nem sempre o brilho está onde todos esperam. No final das contas, o que realmente importa é como você joga o jogo, não em que ordem seu nome é chamado.